Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer uma deliciosa receita. É o pãozinho delícia doce. E essa receita ela é excelente para você vender em coffee breaks, festas e além disso você pode fazer aquela reunião aí com seus amigos e com seus familiares. Vamos lá para o passo a passo? Para a nossa receita, a primeira coisa que você tem que fazer são os recheios. O primeiro recheio que eu vou fazer vai ser de leite ninho. E eu chamo de leite ninho, na verdade, todo mundo sabe que as pessoas chamam de recheio de leite ninho, mas na verdade é leite em pó, né, pessoal? Ninho é uma marca. Mas aí você escolhe aí como você quer colocar aí no seu cardápio. Então aqui eu tenho uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e 50 gramas de leite em pó. Anote aí no seu caderninho. Quando você for comprar o leite em pó, compre um leite em pó de boa qualidade. Não compre aquelas misturas, tá bom, pessoal? Tem que estar lá escrito leite em pó integral. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou misturar até que todo esse recheio aqui solte do fundo da panela. E eu só vou adicionar o leite em pó depois que esse recheio aqui estiver cozido. O nosso recheio aqui, ele já deu ponto. E o ponto é esse mesmo, viu, pessoal? Não se preocupe que não tá um recheio mole, porque quando ele esfriar aqui, ele vai ficar um recheio cremoso. Desligue o fogo. E com a panela fora da boca do fogão, adicione o leite em pó. O próprio calor aqui da panela vai fazer com que ele fique bem misturado. Não precisa voltar aqui para a boca do fogão. Agora cubra e deixe esfriar. E não se preocupe que o plástico não vai derreter. Por que eu tenho que cobrir? Porque quando esse recheio começar a esfriar, vai criar uma película aqui por cima. E aí não fica legal para a gente trabalhar. Agora vamos fazer o outro recheio. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo fracionado. Esse tipo de chocolate vocês compram em casas que vendem produtos para festa ou em casas de panificação. Não estou fazendo propaganda, mas você escolhe aí qual que você quer usar para fazer o ganache. Eu prefiro usar o meio amargo, eu acho que fica perfeito, sabe, pessoal? Vou precisar também de 150 gramas de creme de leite. Eu vou derreter esse chocolate no micro-ondas. Vou colocar por 30 segundos. Depois eu vou tirar, misturar, colocar 30 segundos, tirar novamente e vou adicionar o creme de leite. E sobre esse tempo de 30 segundos para derreter o chocolate, isso depende muito da potência aí do seu micro-ondas. De repente, com 20 segundos, o chocolate aí no seu micro-ondas, ele já esteja derretido. E por que eu faço isso? 30 e depois 30. Por que eu não coloco logo 60? Porque queima o chocolate e você tem que derreter aos poucos mesmo, tá bom, pessoal? Agora eu vou derreter e observe o passo a passo. Prontinho, pessoal, o nosso ganache, ele já está pronto. Olha só. Parece que está mole, mas ele vai esfriar e vai ficar na textura cremosa que eu preciso para rechear o nosso delicioso pãozinho doce. E diferente do recheio de ninho, o recheio de ganache você não precisa cobrir porque ele não vai criar aqui uma película. Eu quero que ele esfrie o mais rápido possível. Então, não precisa cobrir, tá bom? Anota essa diquinha aí no seu caderninho. Agora, eu vou deixar esfriar por completo, os dois. Para a massa, eu vou precisar de um ovo, de 30 gramas de açúcar, 50 gramas de leite em pó, 70 gramas de manteiga ou de margarina, 10 gramas de fermento biológico seco e 25 gramas. Eu substituo o sal
pelo queijo parmesão. Pessoal, pense numa massa assim maravilhosa, um toque todo especial com leite em pó e o queijo parmesão. Confia em mim, façam aí e depois volta aqui e fala para mim nos comentários. Se você não tem a balança, como eu não quero que você erre aí na sua receita, eu vou esperar você pegar seu caderninho porque eu vou falar a quantidade em colheres. Eu vou esperar você pegar. Pegou? Pronto. 30 gramas de açúcar equivale a 3 colheres de sopa de açúcar. 50 gramas de leite em pó equivale a 2 colheres de sopa de leite em pó. E 70 gramas de manteiga ou margarina equivale a 1 colher e meia de sopa. E aqui, meio pacotinho. E 10 gramas de fermento biológico seco é um pacotinho. Aqui eu tenho 250 ml de água em temperatura ambiente e 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. E use uma farinha de trigo de boa qualidade. E eu não estou fazendo propaganda, só para que você não erre aí, essa daqui que eu estou usando. Não quero que você erre aí na sua receita. Essa massa aqui, eu posso bater ela na batedeira usando o gancho de massas pesadas, mas se você não tiver a batedeira, eu não quero que você deixe de fazer, por isso eu vou fazer toda essa receita aqui na mão. Hoje eu não vou usar a batedeira. Pessoal, eu gosto que aconteça algumas coisas quando eu estou aqui na produção, porque eu posso falar para vocês. Olha só, o ponto da massa depende do tamanho do ovo e até mesmo da farinha de trigo, porque tem farinha de trigo que ela é mais úmida e tem farinha de trigo que ela é mais seca. E isso não depende de marca não, isso depende de lotes. Então, se acontecer isso aí com você, ó, eu tô percebendo aqui que eu usei 250 ml de água e 500 gramas de farinha de trigo, só que não deu ponto. Por que que não deu ponto? Como eu já falei, depende do ovo e até mesmo da farinha de trigo. O ovo por conta do tamanho do ovo. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui mais 30 gramas de farinha de trigo, porque ela está uma massa muito úmida. E eu não quero que ela fique úmida assim. Ela tem que ficar um pouquinho mais seca. Nem vou colocar 30 gramas de uma só vez, porque é uma coisa que chega ao ponto muito rápido, sabe? Vou colocar, viu, pessoal? Vai precisar. Pronto. Então, anote aí no seu caderninho. Para essa receita, eu usei 530 gramas de farinha de trigo. Mas é como eu já falei, depende do lote e, de repente, aí, com 500 gramas de farinha de trigo, a sua massa já deu ponto. Agora, eu vou sovar essa massa aqui na bancada por 5 minutos. Quando você colocar a massa na bancada, que você for sovar, você vai perceber que ela vai grudar um pouco em suas mãos. A vasilhinha, que estava com um pouco da manteiga, passe em suas mãos. Não coloque farinha de trigo, porque se você colocar farinha de trigo, você vai perder o ponto da sua massa. A sova é muito fácil. Você vai usar esse lado aqui da palma de suas mãos, fazendo esse movimento aqui. Prontinho, pessoal. A nossa massa já está completamente sovada. E olha só que massa linda. Perfeita, né? Agora eu vou dividir essa massa em porções de 30 gramas. E você escolhe aí qual o tamanho que você quer fazer. Você pode modelar a porção da massa com 100 gramas, que é indicado mais para lanchonetes. Para festa, entre 20 a 25 gramas. Para coffee break, entre 50 gramas ou 35 gramas. A verdade é que não existe um padrão. É você que vai escolher aí qual o tamanho que você quer trabalhar. Também não trabalhe com uma porção pequena para que o cliente não fale, ah, o pãozinho de fulana de tal, pequenininho, não compre e tudo. Mas isso depende muito, tá? Você vai sentir seu público aí e você vai saber
quanto você deve colocar. Se der 31 gramas, tem problema, Edva? Não, só não ultrapasse de 31 gramas para que todas as porções ali fiquem em um tamanho padrão. Mínimo de 30, máximo de 31, não tem problema não. Anote aí no seu caderninho. Aqui eu tenho 33 unidades com o peso de 30 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 9 gramas. Eu vou precisar de 2 formas e eu vou untar elas apenas com óleo. Agora eu vou bolear as porções. Abrindo, dobrando, dobrando, virando de ponta cabeça e fazendo esse movimento aqui, que bolear é o ato de deixar a porção da massa redondinha, com fundo assim. Mas se você não sabe bolear, o que é que você vai fazer? Pegue a porção, abra, dobre e dobre. Você vai fazer isso 4 vezes. Aqui eu considero uma vez. Vire, dobre e dobre. 2. Vire, dobre e dobre. 3. Vire, dobre e dobre. E faça esse movimento aqui. Observe que ela já tá parecendo uma trouxinha. Vire de ponta cabeça e faça isso aqui. Isso também é bolear. Aí você coloca na forma e não se preocupe que a porção ela vai ficar redondinha. Combinado? Quando você for colocar as porções na forma, tenha o cuidado de colocar o lado da emenda voltado para o fundo da forma, porque se você colocar de qualquer jeito, quando ele fermentar, vai ficar feio. Ele tem que ficar redondinho. Pronto, todos boleados. E agora eu vou deixar descansar. Lembre-se que em momento nenhum eu deixei essa massa descansar. Os pãezinhos, eles vão descansar agora, depois de boleados. E eu vou deixar descansar por 1 hora. E eu nem gosto de estar falando se eu vou deixar 40 minutos, 50 minutos ou 1 hora, porque isso depende da temperatura aí da sua região. Como a minha cidade é uma cidade fria, eu vou deixar por 1 hora. Aí você faz o teste aí na sua cidade. Deixa 15 minutos e aí você vai percebendo. Agora eu vou cobrir e daqui 1 hora eu volto. Prontinho, pessoal, todos fermentados e olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? Olha só. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E nunca coloque os pãezinhos para assar com forno frio, ele já tem que estar quente, tá bom? Escreve essa diquinha aí. E se você me perguntar nos comentários se pode congelar, pode sim. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, porque eu já mostrei aqui no canal o passo a passo de como congelar os pãezinhos, assim, de massas fermentadas. O resultado é maravilhoso, vou deixar o link para vocês. E o tempo de forno, isso daí eu não posso falar para vocês, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 12 a 15 minutos. E anota essa dica aí no seu caderninho, porque ela é muito importante. Deixe os pãezinhos esfriarem. Não tente tirar da forma agora, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. E se você tiver alguma dúvida, porque eles são assim, ó, branquinhos, você vai usar o truque do palito. Você vai fazer isso. Observe que o palito, ele sai limpinho. Eles são assim, branquinhos, tá bom, pessoal? E uma outra coisa, não se assuste, quando você tirar do forno, eles vão estar assim, ó. Duro, sabe? Parecendo que tá com essa capinha aqui dura. Mas depois que eles esfriarem, vocês vão perceber que eles ficam macios. Mas isso daqui, ó, é normal, essa casquinha durinha, tá?
deixa esfriar. E aqui está o nosso ganache. É dessa textura que eu preciso para colocar nos pãezinhos. Os nossos pãezinhos já estão completamente frios. Olha só, como eles ficam macios. Eu vou tirar um aqui para que você possa ver a beleza e a delicadeza. Olha, dá para perceber, né, pessoal? Eu vou cortar aqui. Olha só. Bem fermentado, levinho. Vocês vão amar. E essa massa, ela é maravilhosa. O sabor dela é incrível. Tenho certeza que você vai amar. Super delicado, muito delicado. Uma massa maravilhosa para você trabalhar aí. A massa desse pãozinho é para você colocar recheio doce, tá bom? É tanto que eu fiz com um pouco mais de açúcar e faço com leite em pó. Essa massa aqui fui eu que inventei, viu, pessoal? Fiz os testes aqui e estou passando para vocês porque ela tem um sabor incrível, vocês vão amar. Você pode colocar o recheio doce aí de sua preferência. Para rechear os pãezinhos, eu vou usar 2 sacos para confeitar. Os sacos, eles são descartáveis. Esse daqui eu já usei 2 vezes, pessoal, mas a qualidade é tão boa que eu tenho pena de jogar fora. E vou usar esse bico aqui e o suporte. Assim também com esse, olha. Vou usar esse bico aqui, tipo uma pitanga, sabe? Quando você for colocar o recheio dentro do saco para confeitar, abra ele como se você fosse abrir uma meia, assim. Vocês vão perceber que fica bem melhor. Uma outra dica para você fazer aí, caso você não queira usar o saco para confeitar, você pode cortar e rechear pegando as porções assim com a colher. Por que que eu prefiro com o saco para confeitar? Porque quando eu pego aqui que coloco, amassa um pouco, sabe? Aí como ele tem que ficar assim inteirinho, bonitinho, eu prefiro com o saco. Antes de usar, é bom que você tire o ar daqui de dentro, pressionando um pouco. Pronto, pessoal, todos recheados. Para finalizar, eu vou usar 20 gramas de manteiga e eu vou derreter no micro-ondas. E para finalizar, no recheio de ganache, eu vou finalizar com cacau em pó, esse daqui é de 32%. E para finalizar esse com o recheio de leite ninho, eu vou usar o leite em pó.
Pronto, e para dar o toque final, eu vou marcar aqui por cima o de ganache com recheio de ganache. Mas a grande dica aqui, e anote aí no seu caderninho, é que se eu pegar e colocar um pontinho aqui em cima, não vai grudar. Já fiz várias experiências, pessoal, e não gruda, por conta do chocolate em pó. Então, você vai fazer isso, olha, puxar um pouquinho. E nesse lugarzinho aqui, é onde você vai colocar a pitanguinha. E pronto. Ai, gente, cadê meu like? Depois de uma dica dessa, eu vou esperar. Obrigada. Aí você pode estar se perguntando, por que que ela não colocou antes? Se eu colocar antes, quando eu finalizar com o chocolate em pó, aí vai ficar por cima, sabe? E o charme é ficar a pitanguinha do ganache mostrando. Prontinho, pessoal, todos finalizados. E agora eu vou experimentar. Gente do céu, que negócio gostoso é esse? Vocês precisam fazer. Muito bom, muito, muito bom mesmo. Que isso, minha gente. E se você for fazer para vender, escolha embalagens transparentes, porque o cliente, ele come com os olhos. Então, quando ele vê um pãozinho assim, fofinho, ele vai querer comer. Aí você fecha, coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!